Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelos louvores, as orações, por cada servo teu e serva tua que chegou aqui para expressar com algo, meu Pai. Mas agora eu te peço pelo presbítero Deus para trazer a tua palavra, Senhor. Se não for o Senhor na vida dele, ele não estaria aqui. Mas o Senhor trouxe e vai transmitir através deste vaso, sendo agora neste momento transbordado, vai transbordar para impactar os corações desta noite, Senhor. É assim, Senhor, que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu também cumprimento toda a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos. Abra suas Bíblias. Livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 7. O verso é o verso 9 e o verso 10. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e o 10. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor essa noite. Eu confesso aos irmãos que eu já pude sentir o calor da presença do Espírito Santo neste lugar. E eu confesso que eu já pude sentir também um cheiro de azeite, irmão. Tem azeite aqui derramado hoje aqui. Foi um cheiro tão gostoso que eu senti dali, irmão. Deus seja louvado pela vida de todos vocês que estão aqui essa noite. Também quero agradecer ao Ministério Madureira pela confiança de estar aqui, o pastor presidente Ezequiel Lima, o evangelista Marcílio, Deus seja louvado pela sua vida grandemente. Missionária Rosângela, Deus abençoe sua vida também, Deus seja louvado. E também todo o ministério aqui, o Guerreiro de Cristo, esse ministério que já tem o meu carinho, o meu respeito, porque são homens de Deus, irmão, que quando levanta a tenda é para falar do Senhor Jesus Cristo, é para orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Os homens não vêm para brincar, eles vêm para pregar a palavra e falar de Jesus Cristo. E é isso que é mais impactante. Queridos, o texto que a gente acabou de ler é um texto profético. É um texto profético da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando João, um dos apóstolos de Jesus, está ali na ilha de Patmos, e a Bíblia diz e revela que ele foi levado para aquela ilha como um prisioneiro. E a palavra de Deus vai dizer que aquela ilha era uma ilha que não tinha como sair, não tinha saída. Os presos que caíam naquela ilha ou morria leproso ou morria à espada tentando fugir de alguma forma. Mas a Bíblia diz e relata que João, um apóstolo de Jesus, um apóstolo missionário, um profeta, um homem de Deus, tem uma revelação dentro da ilha de Patmos. E eu já quero abrir um parênteses aqui sobre a tua vida. Eu não sei o que está parando a tua chamada, eu não sei o que está impedindo a tua chamada, mas eu quero te dizer que Deus vai revelar aquilo que Ele não revelou ainda, porque Ele escolheu você como missionário, missionária do Senhor. João tem uma revelação profunda dentro daquela ilha. Quem sabe ele no seu íntimo dizendo: a igreja falhou, não dá mais para mim, eu estou cansado, eu já estou muito velho, eu já preguei muita palavra de Deus, já ganhei muitas vidas,
mas agora o ministério dele está travado, bloqueado, e é ali onde Deus se manifesta e se revela. Eu não sei se você já viu na Bíblia o Senhor se manifestar no deserto, o Senhor se manifestar dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, porque Deus trabalha da forma contrária que o homem trabalha. Deus trabalha diferente da minha e da tua lógica. E quando Ele decide falar, quando Ele decide revelar, não tem ninguém que impeça o trabalhar de Deus. A palavra diz que quando João tem essa revelação, ele é arrebatado em espírito no domingo. E a Bíblia diz que esse domingo representa o dia do Senhor. E quando ele é arrebatado nessa visão, a Bíblia vai dizer assim, que quando ele diz assim sua palavra: e virei para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E ele tinha na sua boca uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era resplandecente como o sol, quando na sua força resplandece. Glória a Deus. A revelação que ele tem é do próprio Jesus ressurreto, vivo para todo sempre. Queridos irmãos, é muito interessante quando a gente abre um culto e vai pregar sobre missões. Quando a gente vai falar sobre missões, o nosso Senhor Jesus está querendo alertar a igreja, a humanidade e aos perdidos. Porque quando a gente abre um culto para falar sobre missões, o Senhor está alertando a igreja. Porque a igreja, ela faz parte da obra redentora de Cristo. O Senhor começou, veio a esta terra, se despiu como um homem, como carne, se entregou na cruz do Calvário por mim, por você, e como foi falado aqui, depois que ele ressuscita ao 3º dia, aparece aos discípulos, a mensagem é essa: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei se você já parou para entender que quando Jesus alerta os discípulos, eles também estão alertando a mim e a você como seu discípulo. Quando Jesus está trazendo esse alerta para os discípulos, é dizendo assim: olha, não pode cochear em 2 pensamentos. A obra agora depende também de você. Você não pode falhar, você não pode ficar pelo caminho, você não pode esmorecer, você não pode só ficar em 4 paredes, não. A obra depende de você ir para a rua. A obra depende de você salvar a tua casa, a tua família. Aleluia. A igreja, irmão, ela faz parte sim da obra redentora de Cristo. A igreja é o farol da humanidade. Quem entra aqui dentro dessa igreja tem que escutar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele está vivo para todo sempre, que só através dele você consegue ser salvo. É o papel da igreja, mas a obra redentora é a evangelização. O que a igreja não pode parar de fazer é evangelizar. O que a igreja não pode parar de fazer é de entrar nas casas, é de fazer visita nos lares, é de visitar o presídio, é de visitar os hospitais. Pessoas que estão enfermas agora, almejando por algum de nós aqui nessa noite, dizendo assim: olha, Jesus te ama, quer aceitar Jesus hoje e aquela vida ser salva. O presídio está almejando, irmão, de homens verdadeiros, que bata no peito e diga que Jesus fez uma obra grande na vida dele e também vai fazer na vida daquele que ele está pregando a palavra. É a obra redentora, ela não para. E por que também a humanidade, irmão? Porque a Bíblia diz que o príncipe desses séculos, que é Satanás, quando ele cai nesta terra, ele cega o entendimento da humanidade.
E que entendimento é esse? É aqueles que não estão em Cristo Jesus. Você já percebeu que você vai para um culto de missões, que você vai para um culto de evangelismo, e você vai para as comunidades, você prega, você fala de Jesus. Deus até usa você para revelar profecia para aquela pessoa e fala assim, olha, no final, quer vir para Jesus hoje? Aí ele fala, hoje não, pode ser amanhã, irmão. Sabe por quê? Não foi porque a tua mensagem foi boa, não. Tua mensagem foi ótima, foi perfeita, veio do céu. O importante foi que ela foi pregada, mas o inimigo fechou o entendimento das pessoas que estão no mundo lá fora. É por isso que a obra redentora depende tanto de missões. Depende tanto de mim e de você, de levantar da cadeira e visitar até si mesmo, teus parentes. Porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje, e alguém da sua parentela não foi salvo ainda por Jesus. E muitas vezes a gente se pergunta, tanto tempo na igreja, tanto tempo pregando, já é missionário, já é presbítero, já é auxiliar, tem um cargo dentro da igreja, mas a família ainda não aceitou. Sabe por quê, irmão? Porque a gente tem que realmente levantar e bater o pé, sacudir a poeira da timidez e pregar a palavra verdadeira. Porque se Jesus levantou eu e você, irmão, é porque ele tem um projeto, é porque ele tem uma proposta para mim e para tua casa. Você não foi levantado por acaso. Você não foi renovado, salvo pelo sangue de Cristo por acaso para ficar em tuas paredes ou na sua casa assistindo televisão, não. Você foi levantado com honra e glória da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Você tem a palavra de fé para dizer a alguém, olha meu filho, o dia é hoje. Porque se não for hoje, a cova vai ser aberta e você vai descer. O dia é hoje porque o preço maior foi pago na cruz do Calvário. Você tem que aceitar Jesus hoje, volte para Jesus hoje. É simples, irmão, como foi falado aqui, falar de Jesus não tem muito arrumadinho não. Falar de Jesus não tem muita batida no pé não. É falar que ele está voltando, é falar que ele te ama, é falar que só através dele tem salvação, tem cura, tem libertação. Jesus, quando ele vai se manifestar dentro desse texto de Apocalipse, ele começa a alertar as igrejas. A primeira igreja que ele alerta é a igreja de Éfeso. E ele diz assim, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. A segunda carta a Esmirna, Jesus vai dizer também, eu conheço as tuas obras e tribulações, pobreza, mas tu és rico, e blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A terceira igreja, a de Pérgamo, Jesus vai dizer, eu conheço as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o que foi morto entre vós, onde Satanás habita. A quarta carta, Tiatira, eu conheço as tuas obras, e o amor ao serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja de Sardes, Jesus diz, ser vigilante, e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A sexta carta, a Bíblia vai dizer, conheça as tuas obras, e és que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A última carta, a de Laodiceia, vai dizer, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio e quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está revelando aqui, irmão, que não adianta não. É pastor corrupto, é pastor ladrão, é irmão vivendo na fornicação, na prostituição. Jesus está dizendo, meu filho, eu estou vendo as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo, não adianta se esconder. Quem viu você foi o que tem um olho de fogo. Quem viu você é que tem uma espada de 2 gumes. Quem viu você não pode falhar, ele não pode mentir.
Jesus está trazendo um alerta para as igrejas, irmão. Sabe as igrejas que Jesus está alertando aqui? É as igrejas frias. É as igrejas que não levam a sua palavra. São as igrejas acomodadas. A igreja engordada no dinheiro, trazendo e gastando dinheiro naquilo que não é para obra missionária. Não adianta se esconder dos olhos do Senhor. Ele vê tudo. Ele vê tudo, não adianta. É pastor com 5 casamentos e querendo ser pastor, não tem moral para ser pastor. É alguém querendo ser missionário, mas quando entra na casa de alguém quer ser louco, quer olhar o que tem dentro da casa, quer olhar a mulher do varão. A realidade tem que ser falada, irmão. O negócio aqui é sério, são as vidas, são as almas que estão perecendo. Mas fique tranquilo, porque Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. E Ele sabe que você é fiel. E Ele sabe que você está guardando a sua vida. E Ele sabe que você está pregando ide. Ele sabe que você está indo nas praças. Ele sabe que você está indo nas vielas, nas bocas de fogo. Ele está vendo, irmão. Sabe o que está acontecendo, irmão? Está sendo levantado homem por homens que quer ser destaque, que quer ter palanque. Isso aqui para homens que queria ser destaque é pouco. Não é qualquer um que vinha pregar aqui não. Não é qualquer um, feito você que está aí sentado hoje, não tem moral para sentar aí não. Porque os homens estão querendo estar, estão querendo banner, estão querendo cachê muito alto. E as vidas estão perecendo. É mensagem de internet, é mensagem pregada de internet, é mensagem copiada. E Jesus está dizendo: meu filho, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou contigo, eu estou derramando graça, eu estou derramando sabedoria sobre a tua vida. Eu levantei você como profeta nessa geração. Ninguém vai riscar teu nome no livro da vida não, já está escrito, meu filho. Ele diz: depois destas coisas. E que quando Jesus alerta as igrejas, o próprio João vai dizer que começa agora a abertura dos 7 selos. E João está vendo essa revelação na sua dimensão, no seu entendimento. João começa a contemplar a abertura dos 7 selos. O primeiro selo: e olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Segundo selo: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se tomasse, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Terceiro selo: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que o cavalo preto, e que sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. O quarto selo: e olhei, eis que vinha um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. E o quinto selo: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. E o sexto selo: e havendo aberto o sexto selo, eis que houve uma grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E o sétimo selo: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados as 7 trombetas. João já viu as cartas às igrejas, agora João está revelando à humanidade, porque a ira do Cordeiro, ela vai descer, irmão, queira você ou não. A ira do Cordeiro, ela vai ser derramada. O cálice da ira do Cordeiro, ela vai ser derramada sobre esta terra. Você que está ouvindo essa palavra essa noite, como foi falado aqui, nada se esconda aos olhos do Senhor. As tuas obras testificam quem você é. O teu caráter testifica quem você é. Se você negou Jesus durante toda a sua vida, não quer Jesus, é um problema seu. Mas essa noite eu quero lhe alertar, meu filho, que a ira vai ser derramada, a ira do Cordeiro, e será um juízo sem misericórdia. Sabe por quê?
Porque aqui a igreja já está na glória de Deus. Porque o texto que eu acabei de ler vai dizer assim: vi uma grande multidão. E nessa multidão vai estar eu e você lá. É uma multidão que não pode contar. É uma multidão que não pode enumerar. Mas eu sei que vai estar o missionário. Eu sei que vai estar o diácono. Eu já sei que vai estar a diaconisa. Eu sei que vai estar aquele que foi salvo hoje. Eu sei que vai ter aquele que foi salvo no noite do hospital. Eu sei que ele vai estar lá naquela grande multidão. Jesus está alertando para você que o juízo e a revelação de Deus está posta na palavra do Senhor. Isso aqui é uma revelação que vai ser cumprida, irmão. A maior revelação está aqui dentro desse texto de Apocalipse. É confrontante pregar uma palavra missionária que fale da volta de Cristo, que fale do arrebatamento, mas que fale da ira do Cordeiro. Sabe por quê? Muitas pessoas vão perecer e ser mortas. Está chegando aí, irmão, a festa da carne. E eu não sei se isso lhe incomoda, mas me incomoda muito. Se você fechar o olho por um segundo e você imaginar as vidas que vão descer a cova neste carnaval, jovens que ainda nem casaram, nem tiveram filhos, mas a cova vai ser aberta e vão descer sem Jesus. É porque é uma escolha. Estão escolhendo a multidão do mundo e estão deixando a multidão do céu. Porque o apóstolo vai dizer: e vi uma grande multidão que não podia contar. E ele começa a relatar dentro dessa multidão. E nessa multidão tinha pessoas que estavam com vestes brancas. Fala de santidade. Porque naquele grande dia, irmão, eu sei que é difícil. Mas a gente, quando estiver nessa terra, a gente vai confrontar com a nossa carne. A gente vai confrontar com o nosso caráter. A gente vai confrontar com o velho homem que caiu. Mas Jesus está dizendo: meu filho, eu te renovo todo dia para você vencer essa batalha. Eu encho você de graça todo dia para você vencer essa batalha. Sabe por quê? No céu só entra santo, irmão. E naquele grande dia a gente vai ser transformado, renovado para entrar no céu e receber essa roupa branca. Não é qualquer um não, irmão. É quem pereceu e permaneceu até o fim. Mesmo na calúnia, mesmo na perseguição, mesmo na injúria, você está dizendo: eu fico até o fim, porque eu sei o sangue que eu fui comprado. Eu fico até o fim na obra. Mesmo alguém me vendendo, mesmo alguém dizendo que eu não sei pregar, que eu não sei falar, eu fico na obra, porque foi Jesus que me chamou e foi Ele que me escolheu. Uma grande multidão que não podia contar. Nações, tribos, povos e línguas. A multidão, irmão. Toda a terra vai ser alcançada com a salvação. E sabe qual é o meu e o teu papel? É de apregoar o evangelho. Porque o próprio Jesus vai dizer: o fim não vai vir quando aparecer um pregador bom não, irmão. Porque não tem pregador bom não. Pregador bom vai ter, sabe o que eu vou te dizer? Pregador bom vai ter no inferno. Lembra de Lázaro, aquele homem que estava enfermo? Mas quando aquele homem, que era um homem muito rico e não ajudava Lázaro, não trazia um prato de comida para Lázaro, não trazia um remédio para Lázaro, quando Lázaro morre, os anjos levam Lázaro para o céu. Mas aquele homem que era muito rico, que tinha pousada, que tinha casa na praia, que tinha dinheiro na conta, ele foi levado a um inferno, a um Senhor. Aí que começa o negócio a ficar estreito, meu pregador. Ele começa a pregar dentro do inferno. Ele começa a olhar assim, ver Lázaro e Abraão. Ele diz: Abraão, por favor, molha a minha língua, eu estou queimando aqui nesse inferno. Abraão, por favor, me dá um pouco de água. Eu estou ardendo aqui, eu estou queimando no inferno. Vai lá nos meus irmãos, vai lá na minha mãe, vai lá no meu pai. É pregador de fogo, irmão. Ele está aqui para lá e para cá pregando dentro do inferno. Ele está uma tocha dentro do inferno, mas não tem como, é sem misericórdia, não tem como mais. Ele está lá no lugar de tormento, no lugar de dor, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. O Senhor está procurando adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Evangelho é simples, irmão. Lembra de Jesus? Saiu de Samaria para encontrar uma mulher no poço. Jesus não foi procurando igreja cheia. Jesus não foi procurando um telão para pregar, não. Jesus foi numa alma perdida, uma alma esquecida, uma alma humilhada. E ele disse: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, é tu que pediria água, ele te daria água viva.
É missões, irmão. É aprender com Jesus que missões é ir onde ninguém quer ir, é estar onde ninguém quer estar, é numa casa perturbada, é numa casa que tem contenda, é muitas vezes numa viela onde ninguém quer entrar, onde o pregador que tem paletó de R$1.000, que tem carro de luxo, ele não pisa lá, mas você pisa, e o teu galardão está chegando, e a tua recompensa está chegando, porque teu trabalho não é em vão, não. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer: estavam trajando veste branca e com palmas nas mãos. A santidade é a veste, as palmas representam a vitória dos santos, dizendo: santo, digno é o Cordeiro. E eu e você vai estar lá naquele dia, não só eu e você, como você e toda a sua família, toda a tua parentela. Deus não vai deixar perder ninguém para Satanás, não. Ele levantou um missionário valente, ele levantou uma missionária que tem fogo, que tem unção, que tem graça. Deixe quem quiser apontar, irmão. O teu passado está no mar do esquecimento. Sabe por que muitas vezes a gente não vai em lugares onde a gente foi humilhado, envergonhado, onde muitas vezes alguém zombou, mas agora é o tempo de honra. Agora você é um missionário do Senhor. O próprio Paulo vai dizer, né, meu diácono? O próprio Paulo vai dizer: eleito de Deus, sacerdote. Você não é pouca coisa não, irmão. Você é uma autoridade espiritual. É porque o homem na carne não vê, Marcílio. Mas quando tu abre essa tenda para falar de Jesus, alguém olha assim: meu Deus, olha que unção, olha que graça, eu estou vendo Jesus ali. Quem tem visão espiritual, Deus começa a revelar. Porque o Espírito Santo é que faz isso, irmão. A palavra de Deus vai dizer: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, João 3,36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O nosso trabalho vai ser feito de pregar a palavra, de abrir um culto desse como missões, de pessoas estarem escutando a voz de Deus pela palavra de Deus. Mas quem decide é a pessoa. Você foi usado para louvar aqui, para deixar um versículo. Eu vim aqui trazer a palavra de Deus, mas o Evangelho, ele não é por força nem por violência. Quem faz a obra redentora é o Espírito Santo. Quem faz a obra redentora não é a igreja, é o Espírito Santo. Porque muitas vezes alguém não tem força para ir na igreja, mas vai num bar. Muitas vezes alguém não tem força para chegar na igreja, mas vai num ponto onde está usando droga. O Espírito Santo é que vai fazer essa força junto com a igreja e junto comigo e contigo na rua, pregando a palavra, indo onde ninguém quer ir. A própria palavra de Deus vai dizer assim, Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Só através dele há salvação, e nenhum outro há salvação. E eu quero perguntar para você aqui essa noite: tem missionário de Deus aqui? Levanta a mão para eu ver você. Tem missionário que tem amor pelas vidas? Tem missionário que vai buscar aquela ovelha perdida? Então você é um missionário de excelência, é um missionário que se preocupa com almas, com vidas. E Jesus conta comigo e conta contigo, irmão. A palavra de Deus vai dizer que quando ele tem essa visão, ele tem essa revelação, João descansa, porque ele sabe que a obra redentora foi feita. Sabe por quê? Porque se Jesus já alertou a igreja, se ele vê os selos sendo abertos, porque quando ele entra no céu, um homem, um ancião diz a ele assim: olha, não foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E ele começa a chorar, e ele diz: meu Deus, a igreja falhou, a igreja missionária falhou. Mas depois o ancião diz assim: eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que é digno de abrir os 7 selos.
Descansa, irmão, porque essa palavra aqui é uma revelação que vai ser cumprida. A igreja vai estar arrebatada na presença do Cordeiro, nas bodas, com veste branca, com palma na mão, dizendo que Ele é santo, Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Aleluia, segura mais um pouquinho. Tem mais fé, busca mais ao Senhor. Vai pela madrugada, pede força, pede renovo. E diz assim: Senhor, envia a mim, Pai querido, porque se Ele não quer ir, eu vou. Envia a mim, Senhor, porque eu estou aqui para fazer a tua obra. O Senhor está contando aqui com os missionários essa noite. Levanta a tua mão. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pelos missionários que Deus colocou aqui. Pai querido e Pai amado, aviva a tua igreja essa noite, Senhor. A tua palavra ela foi pregada, Senhor. Derrama uma graça, derrama um poder sobre a tua igreja, Senhor Jesus. Porque o Senhor está voltando, breve, estamos lá naquela multidão. Mesmo sem ser contado, mesmo que eu fosse o último, eu sei que vamos estar lá naquela multidão. Aviva a tua igreja, derrama uma graça, derrama um poder sobre a vida desses missionários, Senhor. Porque o fim está próximo e o Senhor está às portas, está voltando. E que o Senhor venha nos abençoar com força, graça e poder e majestade. Porque dele é a honra, dele é a glória e dele é o louvor. Que Deus abençoe toda a igreja, todo o povo de Deus aqui. E que a gente possa ser um missionário cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade.